A todo mundo que se liga nas redes do nosso 22º Fórum de Estudos e Leituras de Paulo Freire. A minha satisfação de estar em mais um momento muito especial, muito bonito, que é um momento onde a gente fala de uma obra, onde a gente fala de um escrito, onde a gente fala de algo que tem uma história. Nós, inclusive, estamos trabalhando na perspectiva que todo texto traz um contexto. E nós vamos compartilhar hoje, com muita alegria, mais um desses livros importantes, recentemente constituídos, e que estão aí para contribuir com reflexões críticas, para ajudar as pessoas a pensar a sua prática nas escolas, na gestão da educação, enfim. E eu recebo aqui, de forma muito alegre, a professora Daiane Costa. Tudo bem, professora? Seja bem-vinda. Bom dia, Tiago. Muito obrigada. Vai ter prazer aí nessa construção do nosso 22º Fórum. Obrigada. Que isso? A professora Daiane, entre outras atividades, ela também faz parte na atual composição da nossa coordenação estadual do Fórum de Estudos e Leituras de Paulo Freire. Então, tem sido uma companheira de reflexões sobre esse cenário que impactou a nossa sociabilidade com a questão da pandemia e que explicitou as nossas contradições, né, em todos os setores, mas particularmente com o ensino remoto no campo da educação. Isso tem desafiado muito, inclusive, a saúde não apenas da questão do coronavírus, mas também a questão mental, psicológica. E nós estamos aqui realmente, Daiane, acho que vivendo o slogan que nós pensamos do evento, que educar é existir e resistir, não é? E nós vamos falar hoje de algo que é uma forma também de existência, uma obra, um livro, que deixa um legado. E nós vamos falar hoje aqui da obra Organização Docente, contribuições da CNTE e da CETERA à escola pública e democrática, publicado pela editora Apris, ou como já ouvi falar, Apris, né? Lá de Curitiba. Professora Daiane, qual é o contexto deste livro que tu colocas à disposição para a gente te ler e aprender contigo? Bem, assim, eu vou tentar ser breve, né? Porque é bem isso. Todo texto traz um contexto e o contexto sempre está muito além do texto, né? Então, a ideia foi por meio das avaliações em larga escala, né, como uma influência, né, dos organismos internacionais junto aos países latino-americanos, né. Eu olhei, então, para a Argentina e para o Brasil, sobre as políticas educacionais muito exclusivamente na avaliação em larga escala. E aí, então, aquilo que eu tenho chamado de insubordinação docente, né, por meio das confederações de trabalhadores em educação, como que foi, né, ou muito em particular sobre a avaliação em larga escala, então por isso foi, né, porque os atos insubordinativos, eles acontecem, né, eles ainda são, mas muito exclusivamente sobre a avaliação eles foram. Então, como que a nossa organização docente, né, ela contribuiu para outros movimentos, né, nas políticas educacionais em avaliação em larga escala. Então, claro, assim, sobre isso, eu faço um percurso histórico da organização docente no Brasil e na Argentina, né? Conto um pouco como que se chegou à CNTE e à CETERA, né? Em ambos países. Tá? Por exemplo, a nossa CNTE aqui, ela é do 90, né? Dos 1990 do século passado. Então, ela é jovem. Toda a discussão de que é uma confederação de trabalhadores, então o que que significa, né, sermos trabalhadores e quem são os trabalhadores em educação. E
eu vou dialogar com esses achados sobre três paradigmas da democracia, né? Que o primeiro é aquele que o Bobbio traz de que não existe democracia, né, se a sociedade democrática não empurra para a democracia. Então, veja, nós também somos países de duas sociedades em que a democracia sempre foi, né, perseguida e por movimentos muito autoritários, né, entre algumas expressões democráticas e expressões autoritárias, né? Então, isso também significa que parte da nossa sociedade ainda não deseja democracia, né? Ou das nossas sociedades. Então, como é que também a docência, né, vai se comprometer com isso no sentido de formar a sociedade democrática? E aí eu também convido as confederações de trabalhadores em educação a investirem, né, mais contundentemente na democracia, porque também compreendo que muitas vezes as confederações não fazem de forma democrática a luta pela democracia, né? É claro que é democrático, mas não envolve o conjunto dos docentes, dos trabalhadores em educação, dos funcionários. Muitas vezes a gente ainda, mesmo nesses espaços de tamanha subordinação, né? Porque eles vão tensionar o texto legal, o texto das políticas, o contexto das políticas, ainda faz isso para o docente, não com o docente, né? O outro ponto que eu trato aqui é o do Alan Turing, que ele diz que a sociedade democrática ela só será se ela tiver alicerçada nos princípios dos direitos, né? Nos direitos humanos, dos direitos sociais, né? E, por fim, o Atílio Boron, que é um autor argentino, ele vai tratar da democracia como a grande opositora ao neoliberalismo, ou para o neoliberalismo, né, ele só se constituirá arrefecendo a democracia. Não existe uma proposta neoliberal, né, com democracia. É preciso arrefecê-la. Então, nesse sentido é que eu vou dialogar sempre com isso, né, e com a contribuição da organização docente, que parte das confederações, mas chega à prática docente da escola básica, do ensino superior, né? E, professora Daiane, nós estão tratando, e o pessoal está visualizando agora, coloquei aqui para a gente ver a capa, que já estava também no teu ambiente aí que está conversando conosco. E eu quero fazer uma consideração assim, de conteúdo, porque de fato, se a gente pensar o neoliberalismo como uma estratégia de gestão do capitalismo, do Estado capitalista também, porque o neoliberalismo ele tem uma máxima de Estado mínimo para as políticas sociais e Estado máximo para o capital. Ele não é uma ausência de Estado, como muitas vezes se tem uma interpretação um pouco apressada. E, de fato, a convivência do neoliberalismo com a democracia não é um pressuposto de sua essência, de sua organização. Tanto que a primeira experiência neoliberal, o primeiro laboratório neoliberal, foi a ditadura cruel de Pinochet no Chile. Tá? Antes mesmo das experiências que são mais exemplares de Margaret Thatcher no Reino Unido e Reagan nos Estados Unidos, tu já tinha a experiência dentro de uma ditadura patrocinada na época, no contexto de Guerra Fria, pelo alinhamento ao bloco estadunidense, que tecnicamente pregava a liberdade e a própria democracia. Então essas contradições históricas elas são importantes, porque longe de ser um debate apenas teórico, isso tem um impacto na própria vida, no caso aqui nós como educadores e educadoras, na nossa vida profissional, na nossa
como traz aqui o título do livro, na nossa organização docente. E aí, professora Daiane, a partir desse estudo importante, inclusive de uma certa análise comparada, até em perspectiva internacional, o caso brasileiro e o caso argentino, uma pergunta que, obviamente, ela se coloca é o nosso estágio atual da organização docente, onde próprios espaços como sindicatos, eles carecem de uma legitimidade nesse início do século XX. Há vários estudos sobre isso, claro, o nosso foco aqui é pensar a partir desta tua pesquisa, que gerou este livro, professor Daiane. Como que tu vês exatamente esta organização docente nesse cenário e principalmente, eu não sei, tu até poderias compartilhar conosco o período da tua produção empírica, né, que gerou os dados do livro, porque, claro, hoje nós estamos num período de maior desafio ainda em relação à questão democrática no Brasil, principalmente pelo perfil do governo federal eleito em 2018. Tá? Mas assim, professor Dani, então, objetivamente, o período que tu fizeste análise, né, que gerou que o livro está escrito, está publicado, né, em qual contexto, e como que isso poderia lançar luzes para hoje um colega professor, um colega gestor, né, gestora da educação, ler a tua obra para buscar subsídios para, bom, como é que eu organizo, reorganizo a nossa atividade docente? Então, assim, digamos que o período, claro, que eu vou olhar para a organização docente, ele é principalmente do século XX, né? Da nossa organização docente até chegar às confederações. Mas eu vou me debruçar muito no período de 80 a 2010, de onde surge, né, as grandes tensões para as avaliações em larga escala, né, e toda a produção que foi feita pelas confederações, no sentido de que eu tenho usado muito o termo insubordinar, né? Se insubordinar às políticas e, ao mesmo tempo, tensionar, né, a produção de outras políticas para avaliação. Porque em nenhum momento, nem a CNTE nem a CETERA vão dizer, não, nós não queremos avaliar. Né? Tem até um secretário da CETERA no livro, ele vai dizer, não, a gente não tem medo de avaliar. Né? O problema é para que avaliar. Uhum. Né? Para E aí, estabelecer por rankings, exemplo, né? Por exemplo, a questão né? dos ranqueamentos, né? Ou então, de onde são os acordos, né? Os acordos com a avaliação, da qual tanto os nossos dois países têm, né? São acordos com o BIRD. Bom, então eles vêm com uma outra sinalização também, né? De avaliação, que não é propriamente de poder problematizar a educação, né? Buscar com aqueles que efetivamente fazem parte, né, do contexto educacional, quais são os nossos problemas, né? O que a gente pode fazer, enfim, como se pudesse ser as grandes conferências também sobre a avaliação, né? E eu passo, então, desse cenário a olhar esse movimento, que, é claro, ele é sempre de recuos e avanços, né? Para a própria organização mais específica de cada escola, né? Ou, assim, desse fazer mais cotidiano que acontece na docência. Então, porque assim, se a gente pegar pós 2000, né, eu acho que muito no nosso século, principalmente no Brasil, os trabalhos de formação docente, né, enfim, todos os trabalhos do Miguel Arroyo, né, que escreve sobre o ofício de mestre, né, o Tardif, a Maria Isabel Cunha, que tem relação com o grupo do Tardif também, vão estudar um pouco essa nossa formação, né? E sobre isso, a importância da gente
partir do professor para a sua própria formação, né? Da sua experiência, né? De inserção do sujeito efetivamente. Então, mesmo... E aí, eu linko isso com a própria luta docente organizada, né? Porque se de um lado, né, Tiago, a gente tem movimentos, né, a favor do neoliberalismo, né, de outro a gente também tem movimentos na construção de políticas, né, na construção da formação docente, que não inclui o docente, né? Então, eu acho assim que são movimentos que vão contribuir imensamente para que, mesmo não sendo um livro sobre o sindicalismo docente, né, a gente possa ver as dificuldades que o sindicalismo docente vai ter, entende? Porque nós não temos uma história de envolvimento de base docente, né? Nem na sua formação, nem nas políticas, né? Porque, por exemplo, a minha linha de pesquisa são políticas educacionais. E nas políticas a gente percebe que, por exemplo, os municípios se compreendem como executores de política. O município não é executor de política, certo? Então, assim, como que vai ser a nossa organização se a gente não se compreende sujeito, né? E aí isso tem tudo a ver com um pensamento freiriano, né? Quer dizer, como é que eu vou ser mais se eu estou fora do jogo de ser, né? Se eu estou interditado de ser. Então, muito mais do que respostas, né? E eu não tenho respostas, eu faço muitas perguntas, é uma leitura nesse sentido, de que a gente possa. Por isso que eu digo também que o livro serviria também para gestões municipais, né? Ou seja, pensar o lugar do município, pensar o lugar da gestão e pensar o lugar da docência. E aqui pode ser sindicatos municipais, gestões públicas municipais, né? Ensino superior, enfim. Eu penso que nós temos que abrir o leque dessa discussão, né? De todos esses envolvidos sobre a própria formação e a organização docente, como é que a gente se organiza. Até porque a escola pública e democrática, ela é um grande desafio, talvez uma grande utopia do século XX. Né? Ela vai se construindo num processo onde ela passa, sem dúvida, por uma massificação, ou seja, nós temos uma presença significativa na maior parte dos contextos. A escola, por exemplo, ela vai se tornando, a escolaridade, algo obrigatório, sob pena até legal, né? Responsabilidade das famílias, dever do Estado, mas este processo ele implica em contradições gigantescas sobre essa maior presença quantitativa de estudantes, de profissionais da educação, e, por outro lado, a grande discussão da qualidade, não uma qualidade também do neoliberalismo, né, mas uma qualidade social. De fato, qual é esse lugar da escola, na formação das pessoas? E aí essa ideia de ser pública e democrática é um princípio valorativo fundamental. E sobre ele, a própria organização docente tem uma perspectiva. Né? Então, nós estamos percebendo aqui que trata-se de um livro com conteúdo muito rico, fruto de uma pesquisa que vai se debruçar sobre as avaliações de larga escala, sobre o impacto disso na organização docente, vai apresentar um estudo comparado que vai lançando, no exercício de pedagogia da pergunta, problematizações sobre o cenário e, portanto, professor Daiane, me parece que é uma obra que pode interessar a quem estuda políticas educacionais, a quem está na gestão educacional, né, a quem está produzindo ali, desde uma experiência de começar a estudar esse tema na graduação, né, no próprio curso, daqui a pouco, de magistério, de formação, né, de professores e professoras,
depois em especializações, em pós-graduação, estrito senso. Ele é um livro de amplo interesse, não é, Daiane? Acredito que sim, né, Tiago? Acredito que sim. Legal. Como todo conhecimento, né? Sim, sim. E uma coisa que se destaca muito no livro, Daiane, eu queria conversar contigo, para tu compartilhar com quem está nos vendo, é esta capa que ficou muito bonita. A capa, assim, ela ficou assim, uma das coisas que, além, obviamente, do conteúdo, que é o principal, mas essa relação da combinação da estética com a ética da produção e da seriedade do teu conhecimento, que tu compartilha conosco, mas esta capa, né, conta para nós um pouco como é que ela surge e se materializa, né, nesse cartão de visitas, vamos dizer assim, estético do teu livro. Até o pessoal que vai estar nos assistindo aqui vai perceber que nós vamos colocar, até porque valoriza, como eu disse, é muito bonito para o meu senso estético, ficou muito bonito. E conta um pouquinho para nós, Dani, como é que chega, porque um livro, ele, claro, ele tem o seu conteúdo, mas depois a construção dele é todo um debate, né, da diagramação, da onde vai as coisas. E esta capa, Dani? Conta para nós um pouquinho. Antes até de falar da capa, eu quero fazer um convite. Tu falaste muito assim da metodologia comparada, né? Sim, Então, quem faz o prefácio do livro é o professor Luiz Henrique Aguilar, com a professora Flávia Verne, né? E o Aguilar, ele é titular da Unicamp e presidente da Sociedade Brasileira de Educação Comparada. Então, efetivamente, também, é, nos tambéms, né? O livro também pensa, eu acredito, né, que ele possa servir também para as análises comparadas, né, em educação. Quem estuda, enfim, faz uma revisão bibliográfica sobre isso, até uma meta-análise, né, como o Oscar Hara nos convida a fazer. Eu acho que pode ser uma das obras, né, às quais os interessados possam recorrer. Bom, a capa, Tiago, ela, eu tinha essa ideia, assim, na verdade, de contar com a multiplicação, né, do, da experiência docente, né? Então, assim, eu queria muito que a organização não fosse vista como uma organização sindical, né, mera e exclusivamente, mas que significasse a, a, a multiplicidade, né, e ao mesmo tempo a diversidade, a pluralidade, né, da docência, da experiência docente, sobre a docência, né, e sobre o papel fundamental da disputa, da insubordinação, né, docente quando políticas, sejam elas quais forem, né, não conversem com aquilo que a docência, com aquilo que a experiência docente produziu. Então, eu queria muito que a capa simbolizasse isso, né? E a gente levou um pouco de tempo, assim, a chegar nesta capa, né? Nesta cor, né? Que é uma cor, assim, meio terra, meio, né? Isso também significa, quer dizer, não é um azulzinho do céu, né? É uma cor de luta, uma cor que nos firma, né? Que nos fixa. E, enfim, tudo, né? A questão dos livros, né? Dessa prateleira que significa todos os nossos estudos, né? Quanto tempo a gente leva, né? E esse coque dessa professora, né? Enfim, eu acho, e como ela é linda, né? Porque também na organização docente, a gente vai ver, tanto no Brasil quanto na Argentina, que o início da docência se dá muito com as meninas sim. vocacionadas do lar, né? Enfim,
que não tinham esse cabelo desarrumado, né? Enfim, então, assim, eu acho que é trabalhar mesmo com essa estética, né? Que é da docência e que é representada, assim, né? Quando a gente fala em escola pública e democrática, a gente está falando no universo de mulheres, né? Então, é isso. E talvez assim, a sobreposição, né? Ficou mais aquela sobreposição só do contorno do rosto, né? De algo que contraditoriamente também e complementarmente não está acabado, né? Tá uma sombra. Enfim, eu acho que a gente tentou fazer isso e, de alguma forma, conseguimos comunicar, porque as pessoas têm dito, né, que a capa é muito interessante. É verdade, de fato. Parabéns, porque realmente há uma construção por trás, há concepções, por isso que eu fiz questão de destacar, né? Porque, claro, a gente foca aqui no conteúdo, foca aqui nas questões que envolvem, teórico e metodologicamente, o que o livro anuncia, mas esta relação também, que nós estamos visualizando aqui, ela também tem significados e ela, de certa forma, dialoga com este conteúdo. Professora Daiane, para nós irmos encaminhando essa nossa agradável conversa, né, o que nós poderíamos ainda dizer sobre essa obra? O que ainda nós poderíamos falar para as pessoas que, obviamente, vão ficar interessadas e daqui a pouco querem adquirir a obra? Poderias falar um pouquinho para nós, e já te agradecendo o espaço, agradecendo a tua parceria, te parabenizando, porque sempre um livro é algo muito relevante, é algo fundamental para a gente continuar nos produzindo enquanto autores e autoras e compartilhando isso para que as pessoas que entram em contato com a nossa obra também produzam a sua. Eu acho que esta relação, essa teia, ela é formidável. Então, professor Dani, o que ainda seria importante destacar sobre esse teu livro e onde as pessoas também podem estar entrando em contato com ele? Bem, eu acho assim que eu teria a dizer somente que o livro está dividido em 3 grandes capítulos, né? No primeiro, eu só trabalho conceitos, né? Conceito de neoliberalismo, conceito de Estado, conceito de regulação, conceito de emancipação, conceito de avaliação externa. Então, por que eu trabalho isso? Porque eu penso que a gente sempre tem que deixar combinado do que nós estamos falando, né? E eu acho que isso é uma das coisas que, para mim, eu gostaria muito de poder ver, né? Pessoas conversando sobre esses conceitos a partir daquilo que eu penso e para além do que eu penso, né? Coisas que, enfim, tantos outros estudos, né, que cabem aqui. Então, para mim, ainda é muito caro para a docência, né, a gente ter claro de qual conceito nós estamos tratando, né? O que nós pensamos dele, com quem a gente dialoga. Então, eu acho que essa seria uma contribuição para mim, né? Interessante. Depois eu trabalho com a construção da insubordinação, né? E aí toda a história das 2 confederações, né? Ou que resultaram nela, porque, por exemplo, a CETERA, ela é anterior à sua própria ditadura na Argentina, né? A ditadura da Argentina. E como que ela faz para continuar viva, né? E como que ela faz para depois da ditadura se recomeçar, né? Diferente de nós da CNTE, né? A organização se faz antes, no entanto, a CNTE só vem depois, né? E o último é como tanto a CETERA quanto a CNTE discutiram a questão da avaliação e, fazendo isso, discutem políticas, né? Políticas educacionais. Então, eu acho que são 3 grandes capítulos que, que demonstram a potência sobre o tema, né?
e a potência da docência rever esses temas na construção da docência, né? Na sua construção. Então, eu acho que seria isso onde tem o livro, nesse tempo de pandemia, não tenho feito assim, né? Eu pego os meus exemplares e dou ao correio, né? Eu digo para as pessoas que são nas livrarias, né? Mas, assim, Maravilha. a Apres fez um trabalho belíssimo também comigo, eu acho que foi bem legal a nossa parceria, né? E o preço também tá bom. Às vezes o frete que fica mais caro. Sim, mas que bom. Mas tem É, e-book. olha, nós estamos vivendo um contexto onde isso é importante. Mas sei também, eu pelo menos imagino, Dani, que tu, assim como eu, gostas, né, de uma livraria, gostas de um espaço, de um sebo, da gente conversar numa feira do livro, enfim. Mas vamos tentar resistir para que isso, em algum momento, mesmo que não de uma forma que a gente estava mais acostumado, mas isso retorne. Nós, então, conversamos aqui, uma conversa muito agradável. Espero que quem esteja nos assistindo tenha essa curiosidade, né? O pessoal, conversamos aqui minimamente sobre boa parte dos textos e contextos que envolvem uma obra sobre organização docente, um estudo comparado internacional, um estudo que dialoga sobre a escola pública e popular, que dialoga sobre a democracia e que pode interessar a quem pesquisa, a quem estuda políticas educacionais, a quem está na gestão da educação e a quem tem essa preocupação com o próprio rigor acadêmico. Gostei muito com a ideia do teu destaque sobre as amarrações teóricas e a importância de nós explicitarmos conceito. O conceito é a nossa grande ferramenta de trabalho no campo das Uhum. humanidades, pensando de forma ampla. Então, professora, eu lhe agradeço muito essa oportunidade, lhe agradeço aqui de público também esse registro, a parceria na construção do 22º Fórum de Estudos e Leituras de Paulo Freire. Lhe desejo saúde, né, cuidado, e a gente segue juntos e juntas, mesmo que com as distâncias necessárias nesse momento. Muito obrigado, saúde e se cuide. A todos e Para todas que todos estiveram nós. conosco, meu abraço, e nós voltamos a nos encontrar aqui nas diversas atividades do 22º Fórum de Estudos e Leituras de Paulo Freire, porque educar é existir e resistir.